Olá, a paz do Senhor. Salmo de número 149. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Essa honra tê-la-ão todos os santos, louvai ao Senhor. Meus irmãos, o objetivo é falarmos um pouco da introdução do milênio. A igreja, conforme vimos em outros vídeos, há uma igreja que está morta na casa do Pai, cumprindo João 14:3, não é? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa igreja, na ressurreição, ela desce, porque ela está lá, aguardando o corpo ressuscitar. Na ressurreição ela desce. Há um reino que o Pai prometeu ao Filho, no Salmo 2, verso 8, pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 26 e 27, isso é confirmado. É dito o seguinte: ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações e as regerá com vara de ferro, como também recebi do meu Pai. Ele recebeu lá no Salmo 2, verso 8. Ou também como foi dito na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, não é leve-nos para o teu reino. Os detalhes eles passam desapercebidos, não é? Ou como nas expressões muito comuns do Senhor Jesus, no reino dos céus. Ele nunca disse no reino nos céus, mas no reino dos céus. Por que dos céus? Porque é um reino celestial em outro lugar. Senão seria o reino nos céus. Mas a expressão nunca foi reino nos céus, foi reino dos céus. Porque a terra cumprirá a vontade do Pai. A palavra diz que vai cumprir, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ainda não foi feito. Quando é que será feito? Na descida do reino. E Jesus, o que ele vai dizer? A palavra agora, né, no Salmo. Vai dizer o seguinte: exultem os santos na sua glória. Cantem de alegria nos seus leitos. Pergunta: que glória é esta? Alguém vai responder: a glória lá nos céus. Não, né? Porque exultem os santos na glória e cantem de alegria nos seus leitos. Os leitos aqui são os leitos físicos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. O pessoal gosta muito de espiritualizar as coisas, né? A espada é a palavra. Não, lá no céu não se precisa andar com a Bíblia na mão. Não é lá. Mas aqui na terra,
é espada mesmo, é arma, não é? Quando fala espada, está apontando para a arma. O verso 7 diz o seguinte: para tomarem vingança das nações. Quem me acompanhou nos vídeos anteriores sabe que as nações vão se irar, não é? As nações vão se irar contra Deus, conforme está no Salmo 2, verso 1. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos-lhes as ataduras e sacudamos de nós as cordas. Aquele que habita nos céus rirá deles, ou rirá, o Senhor zombará deles. Então falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Ou, como está em Apocalipse, iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Veja que iram-se as nações primeiro, depois vem a ira de Deus como resposta, não é? Então aqui, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Então isso aqui não é lá no céu, não, é aqui mesmo, não é? Uma parte da igreja ressuscitou dentre os mortos, a outra que estava viva foi glorificada e se inicia o milênio, para fazerem neles o juízo escrito. Essa honra tê-la-ão todos os santos. Isso é interessante porque são versículos que vão passando. O verso 4, por exemplo, são versículos que vão passando sem serem submetidos ao crivo, né? Você tem hoje muito mestre, muito doutor em divindade, que às vezes nem fala nisso. Verso 4 do Salmo 149, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com salvação. Vamos pegar um versículo bem próximo a esse, que é Mateus, capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra, não é? Lá diz que os mansos vão ser vestidos de salvação. Aqui diz que os mansos vão herdar a terra. Por quê? Porque a terra vai ser limpa do homem mau, do homem violento, conforme está dito no capítulo 13, verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Onde é que é o reino do Pai? Não é isso? A palavra vai dizer na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então o reino, ele é do Pai, dado ao Filho. A terra, ela é santificada para o milênio. O milênio é chamado de milênio Shabat, o milênio do descanso, não é? Então, quando você depara, por exemplo, com versículos como este aqui, ó, de Amós, capítulo 9, verso 11, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei
a levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mostos, e todos os outeiros derreterão. Removerei o cativeiro do meu povo Israel e reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhe comerão fruto. E os plantarei na sua terra e não serão arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o teu Deus. Aonde é que isso tem cumprimento, meu irmão? Só no milênio, não é isso? Aí você lê Obadias, verso 21, que só tem um capítulo: e levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. É o reino terreno, não é isso? É o reino terreno. É o mesmo que está em Apocalipse 11:15. Tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Viu por que fala que os justos resplandecerão no seu reino? Porque os reinos do mundo vieram a ser. Por que vieram? Porque não eram. Ah, mas Deus não é dono de todas as coisas? Sim, mas por um tempo Satanás conseguiu usurpar e se assenhorar, e com o pecado fazer um escudo para que Deus não penetrasse, porque a única coisa que Deus não vai operar é no meio do pecado. Para isso Deus estabelece um plano chamado plano da salvação, e ele usa a fé, e ele nasce entre os homens, não é? A pessoa que diz assim: mas Deus poderia ter acabado com Satanás? Sim, mas é aquela história da pessoa que faz o outro de refém, coloca um revólver na cabeça dela, e a polícia chega e pensa o seguinte: se eu atirar nele, eu mato o refém também, não é isso? Se Deus destruísse Satanás, o homem que estava contagiado com o pecado causado por Satanás também morreria. Então Deus teve que trabalhar num plano meticuloso, e ele vai salvar este homem, purificando, limpando-o dos seus pecados, fazendo com que o seu filho nascesse no mundo e fosse rejeitado, porque o mundo está nas mãos de Satanás por um tempo. Paulo chama ele de o Deus desse século. Mas nós vamos ver aqui nesse versículo: agora sim, tocou o sétimo anjo da sua trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de Deus, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Meus irmãos, Deus abençoe, a paz do Senhor.